e queria tirar algumas dúvidas, sem ser dessas. Tá, certo. Mas tu quer resolver todas essas questões que tu me mandou, né? Se não der tempo, tudo bem. Se é fração, vai ser coisa rápida. Vamos Eu ver. acho que não. A idade de Manuela é dada pela expressão. Tem um monte de regra de potência e de fração aqui, né? É por isso, eu queria, né, de dúvida, tipo assim, eu não tenho dúvida em fazer a conta de fração. Tipo, soma, subtração, não tenho dúvida com isso. Mas, por exemplo, quando eleva a menos 1, nessa, que foi o meu maior problema. 10 elevado a menos 1 é 0,1. Só que 2 elevado a menos 1 não é 0,2. E eu não sei fazer isso. O que falta é você lembrar das regrinhas. Eu posso te mandar uma lista de regrinhas. Eu até estava trabalhando isso com um aluno recentemente. Acho que era o Pedro. Então deixa eu pegar aqui que eu já tô com a lista pronta. É só copiar e colar da conversa. Ah, mas esse WhatsApp, mano. Eu não sei se o teu WhatsApp online mudou também, mas o meu, cara, aconteceu uma coisa muito bizarra. Ele não faz Não, mais o tá backup das normal. coisas do celular. É um inferno isso. Aí, tipo, a conversa velha não aparece o histórico. Daí as coisas estão lá e eu não consigo pegar. De toda forma, eu te mandei lá no WhatsApp, mas eu vou colar aqui também. Essa tabelinha de regras. Essa aqui é uma tabelinha de regras de potência. Tá bom? Aqui ainda não tem a regra do sinal de menos ali. Mas eu vou colocar aqui do lado. Eu acho essa regra bem importante. Ela aparece bastante. É assim, ó. Digamos que você tenha A elevado a menos N. Isso é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N. Em outras palavras, se você tem um expoente negativo, você pode passar ele para baixo de uma fração, trocando o sinal de expoente. Era negativo, ficou positivo. Hum, É a regra. Então ela funciona para vários casos. Tipo aqui, 2 elevado a menos 1, né? É a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1. Por quê? Porque tinha o sinal negativo. Então, pela regra, tu pode passar para baixo, deixando positivo aqui, tá vendo? É isso, basicamente essa. Essa é uma regra. A gente tem motivos do porquê, mas de forma geral a gente decora, né? Poderia ser também o caso de, sei lá, 3 elevado a menos 2. O que aconteceria nesse caso? Ficaria 1 sobre 3. elevado a 2. E isso, a 2 positivo, exatamente. Entendi. Essa Agora, eu não. imagina que, bem, a gente normalmente faz as coisas da esquerda para a direita, né? Mas pode fazer da direita para a esquerda. Se estiver escrito dessa forma, você pode escrever dessa. Então, vai ao encontro do que tu precisar no problema. Tá, entendi. E E até mais quando fica bizarro que isso, assim, ó, esse. digamos que a gente tivesse 3 elevado a 2. Também dá para escrever isso como 1 sobre 3 elevado a menos 2. O que tu faz é trocar o sinal. Tu troca de posição na fração, tu troca o sinal do expoente, beleza? Entendi. Beleza. Então pode me perguntar. É RPG. Qual é a sua Tipo dúvida? ali, quando é um meio, também como que fica? Ah, tá. Quer fazer um meio? Um meio. Mas pera, um meio? Tu quer Um dizer esse sobre cara dois, aqui, no né? caso. Esse aqui. Não, ali, que todo mundo é elevado a um sobre dois. Ah, isso é a mesma coisa que raiz quadrada, né? Como é que transforma? Para conseguir resolver isso, primeiro vai ter que resolver todos os números aqui dentro. Daí, Não, sim, eu consigo resolver os números de dentro. Só que o meu maior problema foi, primeiro, resolver esse 2 elevado a menos um, que agora eu entendi, e depois eu consegui tirar desse meio. Eu não tenho problema em fazer a conta em si, tipo, soma de frações, ou a menos. São essas regras que eu não consigo desenvolver o problema. Eu não sei por que eles perfeito. passam esse problema se eles vão dar potência e racionização 2 aulas depois. Não faz Também não sei. sentido. Ó, eu acho que o que tu precisa, talvez, nesse caso, não sei, tem que ver, não vi os números que saem ali de dentro.
Mas tu tem que conhecer essa regra que eu acabei de colocar aqui. É outra regra que envolve potência. Note, ela diz o seguinte: quando você tem uma potência fracionária, você pode escrever ela como uma raiz. E quando você tem uma raiz, você pode escrever ela como uma potência fracionária. Então, como aqui é um meio, né, o que acontece? Né? Eu não sei o que está lá, então vou chamar de x. X elevado a 1 meio. Isso é a mesma coisa que a raiz de 2 de x elevado a 1. Eu Peraí, só estou usando essa regra. calma que eu me perdi. E tem como você fazer mais para esquerda? Mais para a esquerda? Como assim? Tipo, aproveitar a folha mais para esquerda, porque o meu logozinho aqui fica em cima e eu não tô conseguindo enxergar. O teu negócio do Google? Não. O meu negócio, Tu pode meu clicar nele e minimizar ali, tinha. ó. Sim, sim. Tu tá vendo que tem tipo um negócio de fechar, tem dois negocinhos em direção ao. Tu tá no computador, né? Aham. Isso. Ah, Daí minimizei. Consegui. Isso. Show. Tá, vai, agora vai. Explica de novo que eu me Agora perdi. sim. Certo, então. Beleza, o que acontece aqui é usar essa regra, Letícia. Tu vai simplesmente fazer o seguinte: uma vez que você tem uma potência fracionária, como essa A elevado a M sobre N, você pode escrever ela como uma raiz. E raiz a gente às vezes trabalha melhor, né? Por O que vai exemplo, de, o que tá embaixo vai, o que tá em cima vai comigo, o que tá embaixo vai para fora. Isso, exatamente. Tá, entendi. Então, raiz quadrada, né? Isso aí. Show. Então, eu não sei o que você chegou lá fazendo as contas, mas daí é só fazer a raiz quadrada. Por quê? Porque esse cara aqui é a raiz quadrada. Né? Raiz de índice 2 de uma coisa 1 ali é a mesma coisa que raiz de x. Raiz quadrada de x. Então, a resposta da conta ali dentro é só fazer a raiz quadrada dela. Tá. Make sense? Faz sentido? Faz. Legal. Quer que eu faça aqui a conta para ver qual é o número aqui dentro ou você já quer usar a sua resposta? Eu não sei, porque eu preciso muito fração geratriz. E eu acho que vai demorar. Então vamos fazer fração geratriz primeiro, que é a pergunta 2, porque tem que transformar. Tá bom. Deixa E eu aí a arrumar gente volta aqui. para esse. Vamos voltar lá. 2, né? Você tá aqui. Mate 2 aqui, beleza. Fração geratriz. Ah, sim, sim, sim. Você tem uma dízima periódica, né? E Isso. daí O você quer professor encontrar a explicou, fração. mas eu entendi um total de 0. Entendi. Você não sabe mesmo fazer isso, então. Não sei fazer fração geratriz. Certo. Um professor do ano passado até explicou e eu conseguia fazer, só que tem muita regra. Daí o outro foi explicar e ele explicou diferente, aí eu não entendi nada. Sim, existem várias formas aqui. Eu vou explicar da forma assim que a gente ensina lá no fundamental. Então, a ideia, vamos por a ideia por trás primeiro, para a hora que eu começar a fazer a conta, tu entender. Mas tem que ter a ideia por Tá, trás. Qual que é a ideia por trás? Temos que deixar a parte depois da vírgula igual nas duas equações. Quais são as equações? Qual é o lado depois da vírgula? Agora tu vai ver isso. Tá. Então, nós temos, por exemplo, 0,33333, né? Note que a gente quer que ele vire uma fração. É um fato. Então, a gente vai chamar ele de x. Esse x, eventualmente, vai ser uma fração, tá bom? tá. Outra coisa. Eu não estou escrevendo mais números, mas eu sei que o próximo seria 3. Concorda comigo? Sim. Se eu continuasse, eu teria 3, vários 3.
Infinitos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa expressão aqui, eu vou chamar ela de expressão 1 já. Ela já está trabalhada. Depois a gente vai usar ela. Agora eu vou pegar a mesma expressão 1 aqui e multiplicar por 10 dos dois lados. 10 aqui é só porque é o menor número possível que eu posso usar para fazer isso. Ele explicou desse jeito. Veja que está repetindo sempre um número só, né? Então, tu vai multiplicar por um número de base 10 que tem um zero só. Se tivesse repetindo, por exemplo, 32, 32, 32, tem dois números repetindo. Então, você teria que multiplicar por 100, porque tem dois zeros. Ok? Uhum. Mas, como a gente está falando de um 33333 repetindo, a gente multiplica por 10, porque é um número só repetindo. Certo? Então, por isso. Deixa eu só anotar aqui de verde, para tu lembrar de onde vem, eu vou escrever também. Então, que bom que eu escrevo rápido, né? Se fosse um senhorzinho de 60 anos, ia demorar um pouco. Temos que multiplicar por 10, pois esse é o número de base 10 com 1 zero. Tal qual a nossa dízima, que tem apenas um número repetindo. Esse. Então, na hora que a gente resolve essa conta, vai ficar 3,333333, porque eu sei que continua 3 para sempre, né? Vou pôr de vinho aqui para saber que a conta já foi feita. E aqui vai ficar 10x. E essa vai ser a expressão 2. E agora que eu dou a expressão 1 e a expressão 2, eu vou fazer uma subtração. Por quê? Porque a hora que eu subtrair, eu vou destruir essa parte depois da vírgula. As duas equações, melhor. Claro, depois eu vou te mandar tudo isso, tá? Por isso que eu estou escrevendo bonitinho assim, melhor que no livro. Então, vamos pegar aqui este cara. Vou colocá-lo assim na parte de baixo por um motivo bem interessante. É melhor diminuir número pequeno, número grande de número pequeno, né? Então, a hora que eu diminuo aqui, quanto é que vai ficar? Bem, 10 menos x fica quanto? 9x. Isso aí. E aqui vai ficar quanto essa subtração? 3. 3, porque o que ocorre é as partezinhas aqui se cortarem, né? Sim. Então, 3 menos 0 é 3. Daí ficou show de bola, porque eu vou passar o 9 que está multiplicando para o outro lado, eu vou ter x 3 sobre 9, que simplificando dá 1/3. Então, 0,333333 é 1/3, né? Porque o x não era 0,33333? Ó. Sim. Então, ele é 1/3. Beleza? Então, é sempre nessa ordem. Você primeiro vai olhar a quantidade de números que repetem um só, para então multiplicar dos dois lados pelo número de base 10, que no caso aqui é o próprio 10. Pois assim vai continuar a mesma repetição do outro lado. 33333. Para quando subtrair, destruir o que tem depois da vírgula. E quando for o número diferente? Nossa, hoje eu tô com sono. Tem várias situações que podem ser diferentes, tá? Tipo, eu não sei se eu mandei a 5, mas é porque eu queria. Essa que não repete, eu entendi. Mas e quando, tipo, por exemplo, eu vou te dar um número. É 0,24, Tá, deixa eu fechar aqui e fazer outra. 32,24. 0,24? 32,24, 32,43. Tá, mas tem continuação? É 24, 32, 43, 24. É 243. 243, Ah, tá. 243. É melhor 2, falar assim. 4, 3,
243, beleza. Agora sim. Então é o famoso 0,243 com uma barra em cima, né? Beleza. Então aqui repete de 3 em 3, né? Então, beleza. Com isso em mente, vamos fazer a mesma estratégia. X é igual a 0,243, 243, pam, pam, pam. Essa é a nossa expressão 1. A gente nota que repete de 3 em 3. Aí vai ter que multiplicar por 100. Não, tem que multiplicar pelo número de base 10 que tem 3 zeros, que é o 1000. Ah, 1000 tem 3 zeros. Tem como, tem 3 aqui, a gente multiplica por 1000. Muito bem. A hora que eu multiplico por 1000, vai ficar 1000x igual a quanto, né? Bem, a gente sabe, não precisa ficar fazendo conta na mão, né? Que quando a gente multiplica por número de base 10, a vírgula passa, né? Então vai ficar 243,243, 243, pam, pam, pam. Tudo bem? eu acho, não sei. Ainda tô confusa. Mas eu só multipliquei por 1000. Não entendi, mas é num geral, não necessariamente. O contexto geral de fração geratriz ainda me deixa confuso. Tá, então vamos voltar para outro quadro lá. O caso mais simples. A gente quer transformar o número decimal numa fração, certo? Certo. Ocorre que as dízimas periódicas podem ser escritas como fração, elas são números racionais. Então, pode ser escritos como uma razão. Para isso, então, a primeira coisa que eu faço é chamar o número decimal de x. Eventualmente, esse x será dado como uma fração, ok? Tudo bem até aí? Sim. Beleza. Agora, qual que é a ideia? Eu só vou conseguir escrever isso como uma fração se eu, de alguma forma, destruir a parte depois da vírgula. Certo? Certo. Com parte depois da vírgula não tem fração, tem número de vírgula. Então, a ideia é, de alguma forma, obter uma outra expressão que envolve essa dízima periódica que tenha os mesmos números depois da vírgula. É o que eu escrevi ali. A gente obtém isso, nesse caso aqui, multiplicando por 10. Porque como está repetindo de 1 em 1, 3, 3, 3, 3, 3, eu simplesmente multiplico por 10 para continuar essa repetição de 3 depois da vírgula. A hora que eu multiplico 10 por 0,33333, fica 3,33333. Tudo bem até aí? Sim. Certo. Então nós temos duas expressões que envolvem essa nossa dízima. A expressão 2 aqui, que é essa 3,333 igual a 10x, e a 1, que é 0,333 igual a x. Muito Tá. bem, temos a expressão 1 e a expressão 2, a gente diminui uma da outra. Por quê? Porque a hora que eu diminuo uma da outra, simplesmente tira a parte depois da vírgula. Tá. Tudo bem, né? Sim. Tá, Ótimo. entendi. E agora eu quero, lembrando que eu estou procurando quem é x, porque x é 0,36663. É isso que eu quero. Quero escrever 0,36663 como uma fração e por isso eu chamei de x. E x está aqui, agora x vai aparecer como uma fração quando eu resolver a conta. Tá. Agora vamos para o nosso caso. É o mesmo procedimento. Aqui nós temos uma repetição um pouco mais complexa, porque é de 3 em 3. Então aqui está o nosso x. Eu quero escrever esse cara como uma fração. Esse 0, 243, 243, 243. Como está repetindo de 3 em 3, eu tenho que multiplicar por 1000. Porque é só multiplicando por 1000 que eu vou ter novamente a repetição de 243, 243, 243. Se eu multiplicasse por 10, por exemplo, não ia estar 243, 243 depois da vírgula. Ia estar 2,432 e assim vai, 432, 432, que é diferente do que está aqui. 243, 243. Entendi. Então eu multiplico por 1000, porque esse cara inteiro vai para lá. E eu vou continuar com Se 243 e tivesse, 243 depois da vírgula. tipo, 4 números, aí eu aumentar mais um zero. Isso, se fosse 4, eu colocaria mais um zero, exatamente. Como é 3, só mesmo. Tá, entendi. Beleza? Então,
Por isso que eu multipliquei por 1000. Se eu multiplicasse por 100 não ia dar certo, por 10 não ia dar certo, se eu multiplicasse por 10.000 não daria certo também, porque eu não ia ter a repetição de 243 depois da vírgula. O meu foco é esse. O foco aqui nesse tipo de conta é ter a mesma repetição depois da vírgula. Se tu tiver isso em mente, tu vai conseguir fazer tudo. Beleza? Tá. Então tá bom. Então tá aí. E tá aqui o antiguinho. Então agora é só pegar eles e fazer a subtração pelo outro. Então, vamos lá. Vamos pôr os pontinhos, né? Porque a gente está falando de um negócio que tem fim. Então, aqui os pontinhos. Esse aqui é a expressão 2 até. Vamos escrever aqui o que eu quero, subtraindo para destruir a parte depois da vírgula. Subtraindo não, né? Subtraindo. Daí aqui tem que diminuir, né? Quando a gente diminui, o que vai rolar? Normalmente aparece esse tipo de padrão, de 9,9 embaixo. Então, 1000x dividido por x, 999x. E aqui tu não tem por que pensar, né? A gente já brinca para que as partes depois da vírgula fiquem iguais e só isso mude. Tá. Então vai ficar 243, simplesmente. Então a resposta vai ser x igual à fração que representa o 0,243243. É 243 dividido por 999. Entendi. Que dá para simplificar, mas a gente pode deixar assim, né? Entendi. Beleza? Beleza. Que tal tu tentar agora com a minha ajuda, caso tu não consiga? Tá. Vamos lá. Eu vou pôr uma um pouco diferente das duas. Vai ser, eu quero que tu me diga qual é a fração que representa o número 1,2424. Eu vou te mandar o que eu fiz. Não sei se tu está acessando o WhatsApp aí, mas com o que eu fiz eu acho que vai ficar bem claro, né? Vou te mandar tudo que eu fiz até agora. Acho que tu consegue sozinha, mas qualquer dúvida pergunte, tá? Tá. Cento e vinte e quatro dividido por 9. Pô, mas você foi muito rápida. Por 9? Mas teve que multiplicar por 100, né? Então não é por 99, não? 99. É isso. Isso. Cuidado, né? Tem esses Tá. detalhezinhos aí. Beleza. Então tá bom. Entendi. Qual outra que tu queres ver agora, caso tu tenha entendido 100% isso? Primeiro, eu quero tirar dúvidas aleatórias. Porque eu Tá fui bom? fazendo os exercícios, aí eu preciso tirar dúvidas aleatórias, porque eu entendo o que é para fazer, mas tem regras da matemática que eu não sei fazer. E aí não deixam fazer. A Então, parte mais primeiro, difícil tu faz, então, que é interpretar. a conta, eu sei qual é a conta e a regra, mas fazer a conta é difícil. Então, a gente já resolveu o porquê que do 10 a menos 1 lá. Tá. Quando que eu multiplico cruzado? E quando eu posso passar dividindo ou multiplicando? Tá, mas em qual Por exemplo, situação? Tem um algum exemplo. exemplo? Por exemplo, tipo, sei lá, uma fração, igualdades entre frações. Então, é porque eu não tenho nenhum exemplo em mente, mas, tipo, sei lá, 1/2 é igual a, sei lá, 5/2. Mas isso Um não é, exemplo isso não é menor. igual. Não, tá, mas a dúvida não é que eles sejam igual. A dúvida é quando tem igualdade, eu multiplico entre frações e quando eu posso passar para um lado dividindo ou somando. Ah, tá. Beleza. Vamos fazer o seguinte, então. Em vez Não de, tem a de ser ver uma com fração, quem. vamos deixar um x aí, tá? Tá bom. Certo. Você pode multiplicar cruzado quando você tem duas frações dessa forma. Duas frações sem somas, sem
coisas que complicam, né? Que normalmente são somas e subtrações. Tipo, se tivesse outra fração aqui, não poderia passar cruzado. Se tivesse uma sominha aqui em cima também, não. Primeiro resolve a soma. Então, quando elas estiverem limpinhas desse jeito, você pode passar multiplicando cruzado, tá? Então, aqui ficaria, no caso, x vezes 1 igual a 2 vezes 2. X igual a 4. Tá. Beleza? Então, esse negócio de multiplicar cruzado, ele não existe, na verdade. É uma simplificação que a gente faz na escola, mas nesse caso, você pode. Tá? Tem outros casos que pode também. Tipo, pode parecer estranho. Eu falei que soma não pode, mas se tiver um negócio multiplicando, pode. Digamos que tivesse um 2 mais 3 multiplicando aqui. Você poderia. Tá, mas quando não pode, então? Quando não pode, foi o que eu falei, quando você tem uma soma. Bem, não é que não pode, né? Você sempre pode. Você poderia fazer 1 vezes x mais 2, mas, por exemplo, se tivesse uma soma de outra fração aqui, aí não pode. Primeiro você tem que transformar isso aqui numa fração só. Não, ok, mas tipo assim, quando não pode, eu pergunto, tipo assim, tá, eu entendi essa parte do cruzado. Mas e quando é que a gente passa, tipo, pro outro lado? Eu não sei se você tá entendendo a minha dúvida. Não, Mas eu é acho porque, que por sim. exemplo, quando você tem, tipo, 1,2 é igual 2 sobre x, igual tá aqui. Aí a minha cabeça é tipo assim, pô, você tá dividindo, eu posso passar por outro lado multiplicando. Pera. Qual que é o Então, número? 1,2 igual ao esse quê? mesmo exemplo ali, não 1,2, 1 sobre 2, o mesmo exemplo lá de cima. Tipo assim, esse. Vamos supor, aqui eu vou multiplicar cruzado, certo? Ok. Pode Só multiplicar que, por cruzado. exemplo, tem uma outra regra que acontece na matemática, que é, por exemplo, se está dividindo, você pode passar para o outro lado multiplicando. Então, tipo assim, quando é que eu uso essa e não o cruzado? Tipo aqui, por exemplo, eu vou deixar o x aqui, tá dividindo, eu vou passar o 2 para o outro lado multiplicando, separo letras de número, fica x, do outro lado fica 2. Aí como se fosse, tipo, 2 vezes meio igual a x. Eu sei que não pode, mas, tipo assim, quando é que vai ser cruzado e quando é que vai ser essa regra de eu poder passar para o outro lado multiplicando, ou subtraindo, ou dividindo, ou eu estou inventando uma regra e assumo como verdade? Eu não sei. Certo. Bem, antes de mais nada, passar multiplicando, dividindo ou multiplicação cruzada são simplificações que aparecem em determinadas situações. Na verdade, tu está sempre multiplicando dos dois lados, dividindo, somando ou subtraindo dos dois lados de uma igualdade. Começa aí. Agora, quando que a gente tem a oportunidade de multiplicar cruzado? Quando nós temos apenas uma fração de cada lado do igual. Então, vamos anotar isso aqui. Temos a possibilidade de multiplicar cruzado quando há apenas uma fração em cada lado do igual. Tipo aqui. Se tivesse duas frações, não poderia. Primeiro teria que transformar ela numa só, que foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Eram Tá. duas, transformei numa só, agora você pode multiplicar cruzado. Agora, quando você está falando de passar dividindo, normalmente a gente está numa situação como essa, sei lá, 20x igual a 40. Não é uma situação de fração, né? É uma situação onde a gente tem multiplicaçõezinhas, assim. Daí você vê que o 20 está multiplicando, ele pode ir para o outro lado dividindo. Tudo bem, é um fato, mas tu tem que entender por quê, né? Porque a gente quer o x, nós queremos o valor do x. Só que para poder encontrar o valor do x, ele tem que ficar sozinho dos lados do igual, concorda comigo? Daí a gente vai comparar. Se tem um x de um lado, se tem um sinal do igual e tem um número do outro lado, significa que o x é igual àquele número, certo? Certo. Né? Tipo, digamos que coraçãozinho igual a 2. Então significa que o coraçãozinho vale 2, né? Então, tipo, é quando não tem fração, é como se fosse uma expressão limpa. Não, calma, vamos lá. Vai dar para fazer com fração também. Vamos aos poucos. Vamos entender por que a gente faz essas coisas, senão não vai dar certo. Tá. Porque assim, a gente chega no terceiro ano não sabendo isso, tem alguma coisa muito errada. Se eu te contar todas as coisas que estão erradas enquanto eu estudei matemática a vida toda, você vai ficar um pouquinho em Eu choque. imagino, eu Então, imagino. não vamos contar, não vamos comentar sobre isso aí, não. Certo. Muito bem, o que acontece aqui é que os professores eles não falam na escola, né? Que esse negócio de passar multiplicando e dividindo não existe. O que a gente quer é deixar o x sozinho para encontrar o valor dele por meio de uma comparação com o que está do outro lado do igual. Então, se eu quero deixar o x sozinho e tem um 20 multiplicando o x,
A ideia era eu dividir aqui por 20. Eu sei que 20 dividido por 20 some o 20, né? Fica só o x. Só que como eu tenho uma igualdade, eu não posso dividir de um lado só, eu tenho que dividir do outro. A mesma coisa que eu chegar para ti e dizer assim, eu e você temos a mesma quantidade de dinheiro. Pensa nesse exemplo aqui comigo. Eu e você temos a mesma quantidade de dinheiro. Ninguém sabe qual é esse valor. Não precisa saber. Digamos que eu dobre a minha quantidade e você também dobre. A gente vai continuar igual, né? Concorda? Eu e você vamos continuar com a mesma quantidade. Uma igualdade, eu e tu. São valores mais altos, certo? Porque a gente dobrou. Mas é a mesma quantidade ainda. Certo? Certo. Se tu não entendeu, digamos que eu tenha 100 reais e tu 100 reais. A gente tá com a mesma quantidade, certo? Agora, digamos que eu dobre e tu dobre. Eu fico com 200 e tu com 200. Continua igual, né? Aham. Pois é, a ideia é essa. Então, existem operações que a gente pode fazer dos dois lados mantendo a igualdade. Se eu somar R$1 e tu também, a gente vai ficar com 201. Continua sendo igual. Então, se eu somo e tu soma a mesma quantidade, mantém a igualdade. Portanto, eu estou dividindo a mesma quantidade, mantém a igualdade. Dividir 20 dos dois lados. X igual a 40 dividido por 20, que é 2. E de fato era 2, né? Eu olho para cá e sei que é 2. Eu sei que tem que ser 2 aqui. Porque 2 vezes 20 é 40. Entendeu? Entendi. Então, o que eu faço são operações dos dois lados do igual, com os mesmos números, para manter a igualdade. Agora, isso é difícil de explicar para uma criança de, sei lá, 11, 12, 13 anos, que é quando a gente passa isso aqui. Então, a gente fala assim, passa para o outro lado trocando a operação. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Funciona também. Só que a pessoa não entende a motivação disso, né? Confunde, porque, tipo assim, pra mim é muito difícil assimilar quando eu posso passar pro outro lado dividindo, multiplicando, ou quando eu vou precisar multiplicar cruzado. Matemática não tem uma regra, são várias. A regra é sempre essa que eu falei. Só que na escola a gente aprende regras de simplificação, tipo essa. Isso aqui não é uma regra da matemática. Isso aqui é uma forma de você simplificar seus cálculos, fazer eles mais rápido. Mas, por exemplo, eu posso fazer essa de cima igual a de baixo? Não vai dar. Como é que eu vou fazer dividir pelo mesmo número em cima e embaixo e eles vão ficar iguais? Mas lá para tirar o número. Aqui? Nessa aqui. Digamos que eu quisesse usar a regra de baixo nessa aqui, né? É. Sim. Também daria. Sim, sempre dá. Né? Ó, eu vou te mostrar aqui. O problema é que o x está na parte de baixo, né? Isso complica um pouco. Mas dá. Porque, né, digamos que eu queira deixar o x sozinho, né? É o que eu quero. Só que o x está na parte de baixo. Eu preciso de x igual, então eu preciso do x na parte de cima. Então o que eu vou fazer? Eu não sei quem é x, mas eu vou multiplicar o x dos dois lados. Então o lado esquerdo vai ficar x sobre 2. E o lado direito vai ficar só 2. Porque o x aqui corta com esse. Multipliquei o x dos dois lados. Essa é a regra da matemática. E agora ficou x sobre 2 igual a 2. Novamente, agora eu quero deixar o x sozinho. Multiplico o 2 dos dois lados. Porque se eu multiplicar o 2 aqui dos dois lados, esse 2 corta com esse. Vai ficar x igual a 4. Então, as regras sempre funcionam. Em todos os casos. E, professor, daria para usar a regra de cruzado nessa aqui? Que nem fração tem? Daria. Nem fração tem, mas eu vou usar a regra do cruzado, olha só. A gente sabe, a gente aprendeu lá na primeira série, que qualquer número é igual a ele mesmo dividido por 1. Né? Então, tua idade dividido por 1 é a tua idade. Virou fração. Vai dar a mesma coisa, 20 igual 40. E daí tu resolve a conta da mesma forma que a gente resolveu aqui, né? Essa aqui, a hora que eu fiz essa aqui, ficaria x igual a 4. Multiplica cruzado, x igual a 4. X igual a 2 vezes 2, 4. Né? Então aqui, mesma coisa, funciona, as regras sempre funcionam. Só que tu, veja, as regras, elas não são... Na verdade, a única regra que existe é essa aqui, de multiplicar dos dois lados, dividir, somar, etc. É a regra da igualdade. O resto são ferramentas. E você usa as ferramentas quando for melhor. Não adianta tu tentar pregar um parafuso. É melhor tu usar a chave de fenda. Então,
tu usa a regra, tu usa a ferramenta quando ela for apropriada. Aqui é muito apropriado tu usar a ferramenta de multiplicar cruzado. Aqui já é melhor tu usar de passar dividindo. Aí vai, cada ferramenta numa situação. Tá, entendi. É isso aí. Se tu entender essa de igualdade, de dividir coisas, somar, subtrair coisas dos dois lados, tu vai entender a matemática. A verdade está aqui. Está nessa regra. Essa é a regra. O resto são ferramentas. Entender aquele exemplo que eu te dei do dinheiro lá, você vai entender qualquer expressão numérica, qualquer equação. Tá bom. Beleza? Claro, tem que mastigar isso aqui, né? É que nem eu chegar pra... Tu chegar pra mim, tu, sei lá, parece que sabe falar inglês. E tentar falar um monte de regra muito massa aí do idioma que eu não sei. Phrasal verb, sei lá, essas coisas de gerúndio. Não vou saber. Mas com o tempo eu mastigo e entendo. É a mesma coisa aqui da matemática, né? Depois tu pega, dá uma lida de novo no que eu falei, escuta o vídeo. Por sinal, eu te mandei o vídeo da outra aula? Mandou o link, eu não vi ainda. Que eu vou revisar esse conteúdo. Você dá uma olhada para... O cérebro ele funciona bem assim depois de um tempo assimilando o que foi dito num momento tenso assim de aula. Então tenho certeza que tu vai entender depois. Ah, tô tentando entender isso faz 8 anos. Maldade. Tá bom. Certo. E resolveu uma conta. Depois pode fazer qualquer exercício. Tá, qual que tu quer? 20 menos 5 dividido por raiz de 5. Eu vou fazer exatamente do jeito que tu falou, hein? 20 menos 5. É, o menos 5 tá entre parênteses. Ah, então beleza. Isso já é um detalhe importante. Tudo isso dividido por raiz de 5? Aham. Certo. Como é que eu resolveria se isso aparecesse para mim? Primeira coisa, tiraria a coisa do parênteses aqui. Menos com menos dá mais. Então é 20 mais 5, 25. Dividido por raiz de 5. Tudo bem até aí? É, eu fiz isso, mas depois pra sair daí, só por um milagre. Aqui, na verdade, isso já é uma resposta, né? Só que provavelmente o professor quer que você racionalize. Racionalizar é, em outras palavras, passar a raiz para cima, não é mesmo? A resposta certa é menos 5 raiz de 5. Não, não é menos 5. Não tem como ser menos 5. Pois é. Tá errada a parte do negativo. Agora, a parte numérica tá certa. Por quê? Porque se para passar a raiz para cima, a gente vai fazer aquilo que eu falei. Manter a igualdade. Se eu multiplico um número em cima e embaixo, eu mantenho a igualdade. Por exemplo, sei lá, o ano que a gente está, 2020. Nossa, 2020. Digamos que eu multiplique por 2. E depois divida por 2. É igual a 2020. Então eu não mudo nada se eu multiplico e divido o número pelo mesmo número. Porque é como se eu estivesse multiplicando por 1. Portanto, é o que eu fiz aqui. Eu multipliquei e dividi pelo mesmo número, raiz de 5. Que é o que está ali embaixo, né? Então não vou multiplicar por qualquer coisa. Agora, o que acontece quando eu faço isso, né? 25 vezes raiz de 5 não tem o que fazer. 25 raiz de 5. Agora, a parte de baixo, a gente sabe que quando as raízes são iguais, sobra o que está dentro. Vai ficar 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. E agora, eu posso dividir o 25 pelo 5. 25 dividido por 5 é 5. Sobra em cima, né? Pronto. Então, significa que essa parada toda aqui, né? É igual a 5 raiz de 5. Mas não tem nada de negativo, tá? Eu tô ainda tentando assimilar. Me dá um minutinho. Claro, pode dar uma lidinha aí. Então, quando tiver raiz, né? É porque quando não tem uma regra, né? É por isso. Esse raiz de 5, tipo, só dá para resolver assim. Porque o que eu fiz? Eu tirei o 5 da raiz, só que aí não deu certo.
Você só pode tirar o 5 da raiz com motivo, né? Porque eu ia colocar, tipo, 5 elevado a 1 dividido por 2. Ah, você pode fazer isso, mas não vai ajudar em nada. Pois Vai ajudar em é. nada. De onde. Gente, quem inventou a matemática, pelo amor de Deus? Não é possível. Mas, ó, tu não tá errada fazendo isso. Tu não tá errada. O que Também tu não fez tá tá certo. certo. Só que não serve para o que o problema quer, entendeu? Então, quando tiver raiz de 5, é melhor multiplicar em cima e embaixo por raiz. Não raiz Isso. de 5, mas raiz em Isso se geral. chama racionalizar. Então ele quer que você Por que passe a raiz para então, que cima, faça racionalizar. Então você multiplica em cima e embaixo pela raiz que está ali na parte de baixo, exatamente. também. Por exemplo, um outro exemplo clássico dos clássicos, porque aparece lá no seno, cosseno e tangente, né? 1 sobre raiz de 2. Vai lá, faz esse aí. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, que nem eu fiz de vermelho aqui. Peraí. Aí, rapidinho, aí você pode cortar a raiz com a raiz. Isso. Na verdade, talvez eu fui meio rápido aqui. Eu não sei o que tu quer dizer por cortar, mas eu vou fazer um passo a mais aqui em cima. É porque, tipo, esse raiz com raiz aqui cortou, aí ficou 25 raiz Na de. verdade, o que aconteceu foi ficar 25 vezes raiz de 5 em cima e raiz de 5 vezes raiz de 5 embaixo. Então eu resolvi isso aqui. E isso dá Ah, 5. como é que resolveu? É que eu sei que raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Não, mas eu sei, eu não sei. Você Ah, tá. sabe, Bem, se eu tu não não sabe, sei. é que normalmente a gente sabe que uma raiz vezes ela mesma é o que tá dentro, né? Ah, entendi. Olha, pra mim, eu vou fazer publicidade. Raiz com a raiz. Mas tem bastante estatística lá na publicidade. Então, eu não vou fazer publicidade. Eu vou fazer direito. Aí tem direito financeiro. Eu também não vou fazer direito. Eu vou fazer serviço social, que era o que eu psicologia, que era o que eu deveria ter feito quando eu saí do ensino médio. Psicologia Um também tem estatística. curso. O que mais tem é psicóloga me mandando o TCC para eu corrigir os modelos de estatística delas lá. Quem foi? Quem foi Não tem como isso? fugir. Deve ter um curso que não tenha. Eu vou Vamos fazer ver. história. Se tu for fazer algum estudo, né, de mudança da população, tu vai ter que fazer uma estatística também. Mas tudo Mas aí, bem. pelo menos, é só estatística. Lembra que num dos primeiros quadros que eu te mandei hoje tinha umas regras de potência? Sim. Então, uma das regras de potência, ela diz o seguinte, ó. Vou deixar claro aqui para essa situação. Essa situação bem específica que aparece bastante. Digamos que eu tenha raiz de x vezes raiz de x. A regra nos diz o seguinte, que você pode juntar tudo numa raiz só. Quando tem raízes se multiplicando, raízes de mesmo índice, se aqui fosse 3, aqui teria que ser 3 também. Você pode multiplicar as coisas dentro. Vai ficar raiz de x vezes x. Aí, Qual por é o isso, lá pulo do gato? fica Como 25 e x aí. vezes x é a mesma coisa, a gente sabe que fica ao quadrado, né? Se fosse 2 vezes 2, seria 2 ao quadrado. Se fosse 3 vezes 3, seria 3 ao quadrado, né? E a gente sabe que quando a gente tem uma coisa ao quadrado e uma raiz quadrada, corta. E sobra só o que está dentro. Entendi. Então foi o que eu fiz aqui, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 5 ao quadrado. Então acho que eu vou ter que Entendi. reduzir mais ainda aqui. Deixa eu reduzir para mostrar mais um passo aqui. Não, eu entendi. Entendeu? Então, beleza. Deixa eu só pôr aqui por desencargo de consciência. E Agora pensar que eu sim. já fui uma das melhores alunas da sala. Que vergonha. Acontece. Na minha faculdade, talvez a melhor aluna de Joinville toda reprovou em cálculo 1. Então, é uma coisa natural, né? Ensino médio no Brasil é um negócio que nivela por baixo, não dá para levar a sério.
Já viu o ensino fundamental? Porque eu te garanto, é pior. Assim, como eu sou um pouco mais velho que tu, né? Quando eu fiz o fundamental, as professoras elas eram até bem preocupadas assim com os alunos. Mas chega no ensino médio e vira uma várzea. E olha que eu fiz uma das escolas boas aqui da minha cidade. Eu fui empurrado o ensino fundamental todo. Quem inventou empurrar o aluno, gente? Pelo amor de Deus. Quem É. inventou empurrar o aluno? Eu sou técnica em logística. Você já parou para imaginar que eu já fiz um Instituto Federal e eu tive matemática financeira e planejamento e controle de produção? E a minha nota foi a maior, eu tirei 97,5 em planejamento de produção. Aonde está essa garota? Eu não sei. Eu Tu não estudou sei no aonde Instituto está. Federal? Eu fiz técnico depois do ensino médio. Entendi. Então, fiz Instituto Federal. Eu era a melhor aluna da turma. De coração, eu era muito boa. Como é que aquela se tornou essa? Eu não sei. Mas eu vejo que quando tu entende, tu faz muito rápido, rápido até demais as contas. Isso significa que tu tem uma aptidão, só falta saber as ferramentas, né? Pois é, só que o problema é que agora eu vou até conversar com a menina que planeja meus estudos. Eu vou precisar parar tudo e focar nisso. Porque não adianta, eu não sei as ferramentas em si todas. Então, eu sei fazer a conta da fração. Eu sei fazer fração. Se você colocar para eu somar 1/2, 2/5, eu vou resolver a fração. Mas se no meio eu me deparar com -1, se no meio eu me deparar com uma igualdade, se no meio eu me deparar com uma raiz, eu não vou saber fazer nada disso. Porque o problema não está na Sim. conta, tá nesse. Não, e eu peguei uma conta de física, acertei, sabia o que era para poder fazer. Fiz lá os catetos bonitinho. Eu tinha que elevar a notação científica. Como é que faz elevação de notação científica? Quem foi que inventou isso? Nem se eu tirar da notação e botar na notação eu consigo entender como é que eleva a notação científica. Notação científica é uma ferramenta que tu tem que saber usar. Senão Como não é vai que. dar Não, certo. não, você já parou para pensar? Como é que faz elevação de notação científica? Eu não estou fazendo elevação de número normal. Elevação de notação científica. Não, como é que é? Acho que é 1,2 vezes 10 elevado a menos não sei o quê. Como é que faz isso? Não tem como. Pois Não é. tem. Aí eu não acerto a conta de física porque eu não sei elevar a notação científica. Mas vou te falar que sim, existem umas ferramentas que tu é meio que obrigada a saber, assim, para ir bem na prova, mas tem outras que a gente acaba também não utilizando e aprende depois de velho. Por exemplo, teve uma que eu aprendi recentemente e achei muito legal. Digamos que eu tenha a fração 30 dividido por 20. Assim, é um exemplo fácil, né? Eu, de um jeito bobo, faria 30 dividido por 20 igual eu aprendi lá na quarta série, Ia né? cortar o zero primeiro. Eu poderia fazer isso, né? E daí faria 3 dividido por 2, tudo bem. Mas como é que eu faço hoje, quando me aparece uma fração? Eu não preciso, assim, ter muita precisão. Eu sei que 30 é 20 mais 10. E eu sei das regras também, que eu posso quebrar em duas frações. Foi uma coisa que eu aprendi esse ano. Olha só que coisa boba. É uma ferramenta nova aí que eu aprendi a usar. E 20 dividido por 20, a gente sabe que é 1, né? Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. E 10 dividido por 20, eu sei que é metade. 10 é metade de 20. E agora eu somo. Então, eu acho isso muito mais rápido, prático, do que ficar fazendo divisão Você num acha isso vestibular. mais fácil? Sem dúvida. Para fazer para vestibular, onde os números todos funcionam assim, bem melhor. Eu Do que acho ficar mais fazendo difícil. aquele jeito mecânico demorado lá. Mas é porque como você tem uma coisa chamada raciocínio lógico. Então, para mim, você acha que é mais fácil pensar que, tipo, que é 20 mais 10 sobre 20, não sei o quê. Para mim é mais fácil ir lá fazer a conta, porque eu não tenho que parar para pensar nisso. E aí vai que eu paro para pensar nisso e ainda erro isso. Acho que é mais fácil mecanicamente gravar como que se faz uma divisão do que ter que pensar que é por 20, que é por 10, que é por não sei o quê. Eu acho isso mais difícil. Beleza. Mas eu acho que você vai ser uma ferramenta boa aí no seu vestibular, hein? Para não perder tempo com conta. Cara, vou refletir sobre isso. Né? Porque, por exemplo, no vestibular, às vezes tem uns números de vírgula, só que eles são meio longe um do outro, né? Então, sei lá, digamos que caísse 21 dividido por 10. Ou 21 dividido por 2, que seja.
ou por 3, ou por 4, não importa. A questão é, 21 é quase 20. Isso aqui é fácil de resolver, é 5. Agora, se tu ficasse olhando para isso e quisesse fazer 21 dividido por 4 e ficasse fazendo os numerozinhos aqui, isso demoraria muito. E no vestibular, às vezes, tu tem uma resposta que é perto de 5 e a outra já está lá no 70, a outra está no 110, Tá, sabe? entendi. Mas Respostas esse é longe. melhor aproximar. Isso, melhor é aproximar para fazer rápido. Né? Ajuda. Então ajuda a ter essa visão um pouco mais pragmática quando tu vai resolver a conta, né? Não querer fazer a coisa ponto a ponto. Às vezes tu só precisa de uma aproximação. Entendi. E aí, temos mais alguma coisa? Acho que não vai dar nem tempo, falta 5 minutos, senão eu ia falar para fazer pelo menos uma questão. Fala aí, vai que rola. As questões são muito longas. Fala aí, fala aí. Vai que eu faço rapidinho aqui. Tem A6. Beleza. Que a gente tem que achar A, B e C, né? Acho que a 6 é uma das mais rápidas que deve ter, porque o resto é tudo trabalho. Qual que é a ideia? Multiplicar E fazer cruzado. igual a 3. É, Só que para todos, todos, tudo igual a 3. Então tu pode pegar esse cara e multiplicar ali. Vai ficar C igual a eu fiz 3, isso. certo. Daí tu vai achar o valor do C, né? Aí depois eu vou colocar o valor de C. Porque, olha só, mas dá para fazer, tipo assim, por exemplo, B igual a 3, aí eu acho o valor de B, depois A igual a 3, acho o valor de A, e depois só somo, só, tipo. É porque não dá para somar, né? Não tem soma. Aí iguala os 3 e aí ia ter que fazer MMC. Tu vai achar o valor de A, de B, de C e depois tu soma, né? Eu já achei o de C aqui, ó. C igual a 21 sobre Ah, 4. eu achei 21 sobre 3 também. Agora tu vai fazer a mesma coisa com esse carinha aqui, vai igualar ele a Igualado a 3. 3, tá, entendi. É porque eu achei que ia ter que fazer, tipo assim, por exemplo, só o 7 poderia ser igualado a 3. Tipo Não, C. não. Aí depois eu ia fazer B mais C, entendeu? Ia ter que meio que multiplicar cruzado. Tu vai poder igualar todo mundo a 3, porque todo mundo tem um sinalzinho de igual a 3 ali. Não é porque não tá do lado que não é igual. É igual, acabou. Então, Então uma é vez que tu for fazer todas, tu vai fazer todas as contas iguais que tu fez a do C, igual a que eu fiz aqui, que é multiplicar uhum. cruzado, entre aspas. Aqui tu pode imaginar que tem um 1, né? Abaixo do 3 tem 1, tu multiplica cruzado. E pronto. Aí tu vai Tá. achar A, B e C e soma. Show. Show. Então tá bom. Entendi. Agora eu acho que deu. Espero ter Obrigada. ajudado. Espero ter ajudado. Ajudou. Que bom. Não. Depois reler as coisas, né? Depois da aula, dar uma mastigada aí. Depois tu Tá bom. descansar. Pra entender melhor o que eu falei, rever o vídeo lá. Vai estar no canal. Beleza? Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. Depois, se tu puder, pode fazer a mesma avaliação que tu fez lá no outro link. Dessa vez eu Acho que vai. acho que vai. Beleza? Tá bom. Eu que agradeço demais, tá bom? Tchau.